Boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Por aqui já tá um climinha de Natal, friozinho, aquele nevoeiro. Aí no Brasil também tem algumas regiões que tá chuvoso, que tá, nublado. Então como pode melhorar? Aquele climinha de Natal que todo mundo adora. Aqui na Suíça tá bem frio. Não sei aí onde você tá, como tá o tempo. Mas aqui tá bem frio, sim. Tá gostosinho, tá bem carinha de Natal mesmo. As casas decoradas, as lojas, então, nem conto, né? Como é que tá sendo. Mas o que mais é possível? E o tema da nossa live de hoje é: em qual realidade você está vivendo hoje? Qual é a realidade que você está vivendo hoje? Conta pra mim. Você sabe identificar qual é essa realidade ou não? Renata, tô vivendo a realidade que tem, é o que dá, é o que temos para hoje, né? Como a gente gosta de dizer. É o que dá para fazer, é o que tem para viver. Conta pra mim como é que tá a realidade que você está vivendo hoje. Como você escolhe estar vivendo essa realidade. Porque tem essa questão também, né? A maneira como a gente está vivenciando, como a gente está recebendo a realidade e a maneira como realmente é a realidade em que a gente se encontra. E é incrível isso, porque quando as pessoas percebem esse gancho, né, sobre eu crio de verdade, de fato, a minha realidade, a gente traz um pouco de leveza para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, vamos dizer assim. Bem-vinda, Mamusca! Ela que vai fazer um workshop de milhões neste sábado agora. Se você não sabe ainda do workshop da Mamusca, você tá perdendo. Não perca! Só para mulheres, vai ser um workshop onde ela vai passar dando dicas picantes, dicas saborosas para nós mulheres. Umas dicas ardentes, calientes, não é mesmo, Mamusca? Solta o link aí pro pessoal, Mamusca, participar desse workshop seu. Principalmente para você que é casada, que já tá casada aí há um tempinho, como eu, que escolhe cair, né? No novo, quebrar essa rotina, né? E criar cada vez mais. Explosão de prazer, olha o nome do workshop. Uau! Então sejam todos bem-vindos, bem-vinda, Dai, Fê. Saudade, amor. E aí eu quero trazer essa consciência para vocês hoje. Em qual realidade você está vivendo? Você sabia que a cada milésimo de segundo nós podemos mudar de realidade? Nós podemos estar escolhendo uma realidade diferente. Você já imaginou o que é um milésimo de segundo? Um corredor, né, de Fórmula 1, ele tem noção da preciosidade que é esse milésimo de segundo. Então você imagina você ter em tuas mãos que a cada um milésimo de segundo você pode vivenciar uma realidade diferente. Afinal, nós somos fractais. E essa energia toda subdividida, fractalizada, está acontecendo ao mesmo tempo, na mesma linha do tempo. Só que a gente insiste em definir que é só de uma maneira que ela existe. E aí é onde que você acaba se perdendo das possibilidades e de estar subindo o degrau da escadinha para atualizar a sua escada da realidade que você realmente escolhe criar para sua vida. E uma coisa que é muito importante: tudo que já passou pela sua cabeça um dia, tudo que você já pensou um dia,
Mesmo que para algumas pessoas sejam loucura, isso já é seu. Isso tá à sua disposição. Então, não permita que os seus sentimentos, que os teus pensamentos, que as tuas emoções e que os julgamentos alheios te paralisem de criar, paralisem a sua criação. É incrível, porque às vezes a gente tá pedindo pro universo, tá pedindo para Deus, pedindo pro Pai Celestial, a gente tá ali pedindo, e aquela coisa não vem, aquilo parece que não atualiza. E aí você fica, tá, mas o que eu tô fazendo de errado? Por que tá tão difícil as coisas acontecerem para mim? Porque você tá definindo que aquilo tem que chegar só daquela maneira que você tá visualizando. E a gente tá tão em comunhão, em ligação com essa energia alta, com essa energia de transmutação, de exponencialização, que a gente sempre recebe mais. Principalmente quando você faz a diferença na vida do outro. E eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui me ouvindo, aqui agora e depois no gravado, você faz a diferença na vida de alguém. Então, a sua vida ela é muita contribuição para o planeta Terra, para as tuas escolhas. Você não caiu aqui nesse planeta de paraquedas. Você não veio para cá à toa. Você está aqui para experienciar, para vivenciar. A questão é que às vezes a gente insiste em carregar uma bagagem que já não faz parte mais da nossa realidade. A única coisa que você tem certeza hoje é o agora. Somente o agora. A gente estava fazendo uma leitura no Telegram, no grupo do Telegram, que eu até não estava conseguindo fazer a leitura e a Mamusca maravilhosa tá dando continuidade na leitura para mim. O Poder do Agora. E esse livro, ele traz uma energia, uma vivência, uma consciência de presença extraordinária. Você cria a sua realidade e você só tem o agora para criar a sua realidade. Agora, você tem que estar presente. Agora é a hora, agora é o espaço. Só que o que a gente faz na maioria das vezes? A gente deixa para amanhã, ou a gente vai na justificativa, ou fica tentando argumentar para aquilo que a gente não criou, para aquilo que a gente não fez. Então, se você que tiver a oportunidade, escolher entrar no grupo do Telegram para estar acompanhando as leituras, pode ir no link que você encontra lá o grupo do Telegram e pode entrar para você estar acompanhando a leitura. Entrou agora, dá para você assistir e acompanhar a leitura desde o início, tá? E tá sendo tão grandioso fazer essa leitura pausadamente, e receber dessa leitura tão pausadamente, porque é realmente você está colocando o que ali está sendo dito em presença. No teu dia a dia, com as tuas escolhas. Tá maravilhoso mesmo, uma música. No teu dia a dia, com as tuas escolhas, trazendo você pro presente. Porque muitas vezes a gente tá tão no julgamento, tá tão no olhar a grama do vizinho, no se culpar, no apontar o dedo para si mesma, ou tá observando o que tá acontecendo lá fora, os ruídos que estão acontecendo lá fora, que a gente acaba se esquecendo do que realmente importa, que é o agora, que é o poder do agora. Como tem sido as suas escolhas? Como tem sido as tuas realidades? Em quais realidades você tem criado? Ou em quais realidades você tem sobrevivido? Essa é a diferença de uma pessoa que está com uma... emocionalmente, falando, que ela está com uma energia alinhada. As pessoas que não tiverem equilíbrio emocional,
elas não vão conseguir acompanhar a evolução energética da Terra. E a gente só consegue acompanhar esse equilíbrio e a gente só consegue se alinhar com essa energia quando a gente está presente. Presente no agora, presente com o silêncio, presente com o seu corpo, presente com suas escolhas, presente com a sua permissão, presente com a sua decisão. Tudo começa a partir de uma decisão. E eu acho tão lindo porque muitas vezes o pessoal chega agora, 2026, e as pessoas estão aí, uau, 2026 está chegando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou criar isso, vou criar aquilo. Só que vocês não têm que esperar 2026 chegar para começar a movimentar o agora. Não adianta você trocar o ano do seu calendário se você continua fazendo as mesmas coisas. Se você continua permanecendo no mesmo caminho. Se esse caminho que você continua está sendo contribuição para sua vida, está fazendo sentido para você, maravilha! Continua nele e vai em frente, vai subindo. Não é sobre isso que eu tô falando. Não é que você tem que mudar de caminho porque sua vida tem que estar toda errada. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre aquele tempo em que você tá numa situação que você não aguenta mais lidar com ela. Que entra ano e sai ano, você está na mesma situação. E entra ano e sai ano, você faz as mesmas promessas. E você não atualiza a sua vida. Você não consegue se reconhecer, você não consegue sentir prazer, sentir alegria na vida. Você não se sente validado. Você não sente um merecimento de ser você. Então, se você está agora, nesse exato momento, em um desses lugares que eu posicionei, você está sobrevivendo, você não está vivendo. A vida, ela é um júbilo de verdade, de alegria, de diversão, de compaixão, de tesão. É você realmente estar bem com o que você faz, se sentir feliz com aquilo que você faz. Quando você percebe isso, você para de ser escravo do sistema. E eu sei que para muitas pessoas, em muitas situações, é difícil você tá se presenteando com esse presente que cada vez mais não tem preço, porque ele tem muito valor, que é o tempo. Como você está investindo o seu tempo? Quais são suas prioridades? O que te faz prazer? O que te traz alegria? Nós somos instantes. Somos apenas um sopro de vida. Vivendo em uma realidade que para muitos é fácil, para outros mais desafiador, mais difícil, para outros quase que impossível. Só que tudo depende daquela crença que você insiste em carregar, em que você insiste em acreditar, porque você pode tudo. Outro dia eu estava vendo um vídeo que eu vou até abordar ele com o pessoal da mentoria esse final de semana. Uma mulher passa dirigindo um carro descapotável lá,
não sei a marca do carro, mas um carro desses que abrem, né? E para um outro carro do lado e a menina que tá atrás com a família fala assim: nossa, que carro lindo, um dia eu quero ter um carro desse. E a mãe da menina vira para ela e fala: você nunca vai ter um carro desse. E a mulher que estava dirigindo o carro, ela ouve aquilo e ela para e ela vira e ela na hora ela responde à mãe. E ela fala: sim, se você trabalhar, se você se esforçar, se você se dedicar, você vai sim conquistar um desse ou até melhor que esse. E aí você fala: uau, olha o ambiente dessa adolescente. E eu falo muito isso para os meus filhos. Eu não falo que você não vai ter. Eu falo o contrário. Eu falo o que você escolhe. Porque mais você se dedica à sua vida, a construir a sua vida, o seu alicerce, a ter bases sólidas, mais facilidade você vai ter quando tiver tempestade, quando aparecer as dificuldades e quando lá na frente você já não tiver tanta vontade, vamos dizer assim, de fazer esse esforço. A gente vem de um período onde a gente sempre ouviu que tudo é difícil, que tudo tem que ser difícil para que seja valorizado. Se o dinheiro não for suado, ele não é abençoado. E sim, o trabalho, ele abençoa, né, as pessoas. Só que você não precisa estar se matando pro trabalho. Você não precisa estar se matando nesse planeta. Você não sabe o dia de amanhã. E claro, muitas pessoas não pensam como eu, não quero que vocês pensem como eu. Eu tô aqui para fazer um bate-papo, uma troca, onde eu trago uma consciência para vocês, para que vocês pensem sobre ela, para que vocês parem realmente e reflitam o porquê do que está acontecendo com a sua vida. E qual que é o investimento que você está disposto a fazer na sua vida? Muitas pessoas têm o hábito de investir em bolsas caras, em carros, em saídas, né? Em shows, no que seja. Mas não tem a capacidade de investir em você, em si mesmo. Ah, Renata, mas eu tô investindo nisso, eu tô investindo na minha vida, tô investindo em mim. Tem muita gente que mora numa casona e tá dormindo num colchão que já tem ele há 10 anos. E não tem coragem de investir, de fazer um investimento em algo para sua saúde. Que, por exemplo, o colchão é onde você passa maior tempo da sua vida, é dormindo. Tem muitas pessoas que investem em shows, mas não são capazes de investir em uma massagem para o corpo, que é uma alegria do corpo, em um banho quente, em uma própria terapia, ou um curso de culinária, o que seja. Investir em algo que vai fazer prazer para você, prazer para o seu corpo, que vai te trazer alegria. Sabe? Algo que vai te fazer bem. Hoje eu ouvi um áudio da Mamusca que eu achei maravilhoso.
Ela disse assim: Rê, aqui em Minas tá um friozinho, tá gostosinho, bem carinha de Natal. Eu tô achando até que eu vou escrever a minha cartinha pro Papai Noel. E eu ouvi aquele áudio, realmente assim, me tirou um sorriso do rosto. Eu falei: uau, isso é você ser você. Olha que incrível. Escrever uma cartinha pro Papai Noel. Ai, mas Papai Noel, a gente já sabe, ok. Mas não foi essa a energia. A energia Tô aqui até pensando em escrever a cartinha pro Papai Noel. O que eu senti da energia foi: uau, como a gente pode ser mais vulnerável. Quando a gente sai do controle, quando a gente acessa a vulnerabilidade, a gente acessa partes da gente que muitas vezes está adormecido. Por exemplo, começa a chover e aí você sai na rua para tomar banho de chuva. Ou uma coisa que me veio agora, que eu amava fazer quando eu ia para a fazenda com os meus primos, é que lá na fazenda tinha área de volta em toda a casa. Então a gente amava lavar a área, jogar sabão. Pra quê? Pra ficar escorregando. Percebe? E aí eu fico pensando, como seria voltar nessa fazenda e escorregar de novo na área? Ou, por exemplo, como eu coloquei até no meu livro, brincar de bete. São pequenas coisas que a gente perde o apreço. Porque a gente fica preocupado demais com o que os outros vão dizer. Principalmente nós, terapeutas. Porque eu tenho que passar uma visão séria para me ser responsável, né? Tenho que passar esta visão, porque senão as pessoas não vão me pegar a sério. Gente, eu sempre tive a boca aberta. Nunca tive trava na língua. Sempre gostei de brincar, de falar besteira, de falar bobeira. Quem me conhece sabe que eu não mudei. Eu continuo falando besteira. Eu continuo falando bobeira. Porque isso não me diminui. E essa sou eu. Principalmente quando eu tô com pessoas que eu amo, que eu conheço, que eu me sinto à vontade, que eu não tenho que estar pisando em ovos, porque elas vão me julgar. É tão gostoso a gente ser a gente. Por que a gente perde isso? Por que a gente tem que enquadrar em uma sociedade séria demais e que cobra muito e faz pouco? Com tanta hipocrisia. Já tem tanta hipocrisia no mundo. Por que eu tenho que vivenciar mais uma? Erros todos cometemos. Já disse Jesus quando foi a história lá da senhora. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não teve um que levantou a mão. Percebem? Só que o que muda é que você não é a mesma pessoa de ontem. Então sai dessa paranoia. E se você tá aí julgando o Joãozinho porque o Joãozinho fez a mesma coisa, sai disso. Se liberta dessa prisão fechada. Se liberta dessas algemas. Se liberta desses pactos e acordos. Quantos casamentos falidos que o marido e a mulher já não estão bem mais e insistem em manter? Quantas amizades falidas? Eu estava conversando outro dia com uma amiga
E a gente fazendo justamente essa troca. Que é incrível. Que você conhece uma amiga ou um amigo quando ele realmente apoia você, quando ele gosta de você, quando você compartilha o seu êxito com ele. E se para você ter mais êxito for depender de alguns, você cai, porque eles fazem questão de não te dar a mão. Percebem? São capazes de comprar na mão de outra pessoa, mas não compram na tua. E aí quando você tá lá no topo, vai falar assim pra você: sempre acreditei em você. Isso já aconteceu demais comigo. E no começo dói. No começo a gente não tem maturidade pra lidar com isso. Depois a gente acostuma e a gente percebe que isso é indiferente. Porque quando você começa a acostumar, a vivenciar, a estar presente no agora, tanto elogio quanto crítica não faz diferença pra você. Porque você sabe quem você é. Então, se alguém te elogia, você entende que a pessoa só é um reflexo dela vendo que tá saindo de você. E se alguém te critica, a mesma coisa. Percebe? E essa mania que a gente tem de salvar o mundo todo. E eu também já fui assim, gente. E muitas vezes eu tenho que... Opa, Renata, volta, desce. Você não é salvadora do mundo. Lembra que você escolheu. Você não é salvadora do mundo. Por quê? Porque a gente foi acostumado a fazer isso. A gente tem essa necessidade de estar sendo aplaudido pelo outro, sendo reconhecido pelo outro, validado pelo outro. Só que a gente acaba esquecendo o essencial, que é a nossa essência, do nosso jeito de ser, que é ser você. Quando você é leve, quando você é você, as coisas fluem na sua vida, tudo chega com facilidade. Então, se você estiver vivenciando uma história, um trabalho, um relacionamento, uma amizade, que tá aí, ó, te apertando, não é pra você. Esse lugar não te cabe mais. E eu sei que muitas vezes é difícil. É difícil a gente ter aquela conversa difícil. É difícil a gente olhar pra isso com facilidade. Só que é necessário. É necessário. Muitas vezes as situações chegam na nossa vida para colocar a gente à prova. Para colocar a gente à prova no sentido de acorda para a vida, o tempo é agora. E a gente fica ali, ó, contando historinha, justificando, argumentando, mas nem a gente mesmo tá acreditando nisso. E é imprescindível que você esteja no agora. Então, amores, esse é o meu recado para vocês. Não esperem vir passagem 31 de janeiro, né? Ano novo! Ai, vou fazer minha lista. Ai, ano que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu prometo, né? Para de balela. Para com essa ladainha. Acorda. 9 de dezembro. Ainda tem alguns dias para fechar o ano. Então não espera o 31, começa agora. Começa organizando sua casa. Começa organizando seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Começa organizando, né, sendo seletiva com quem senta na sua mesa. Com quem você anda. Começa organizando as suas prioridades. Começa organizando as suas metas. Porque mesmo que venha uma energia do caos, mesmo que venha uma energia que você se sinta sem força, sabe? Tô assim numa situação caótica. Comece. Eu estou em plena mudança. Aqui tá cheio de caixa por todos os lados. E aconteceram mudanças nesse mês de outubro, agora, e novembro,
Foi uma mudança atrás da outra. Sabe? Foi uma notícia atrás da outra. Foi uma questão atrás da outra. Eu parei, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Calma, respira. Uma coisa de cada vez. Eu tenho agora pra viver. Amanhã, não sei se eu vou estar aqui. Nós estamos fazendo essa live hoje. Talvez possa ser a última live que eu faça. Percebem? A gente tem que viver sim, todos os dias como se fosse o último. Para que depois, se eu parta daqui, eu não fique com remorso. Ai, podia ter feito isso. Ai, podia ter falado que eu amava fulano. Ai, podia ter cuidado mais disso. Para! Sai desse estado de vítima, já tá um pé no saco. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu ando até pedindo pro universo isso. Universo, como pode melhorar? Como você pode trazer clientes pra mim mais conscientes, que estejam realmente na decisão, na permissão de ser a movimentação e a mudança. Porque para essas pessoas você não tem que estar provando nada para elas. Percebem? Porque elas já estão na busca. Elas já chegaram no ponto que elas não querem mais aquela vida de merda que elas têm. Elas estão querendo mudar, elas estão querendo mudar de rota, mudar de mesa, mudar de ambiência. Então, pra mim também é mais prazeroso. E eu tô nessa pegada. Porque muita gente tá falando, ai, eu escolho, ai, mas tá difícil, ai, mas eu não tenho chance na vida, eu não tenho sorte na vida. Para! Tem muitas situações que são delicadas, que são difíceis, que englobam várias coisas, sim. Só que tudo passa. E todas as oportunidades chegam. Talvez não chegue a oportunidade que você está esperando, que você computou que tenha que chegar do jeito que você quis. Mas tudo chega até você. Tudo que é seu vem para você. Agora é claro. Você tem que estar na permissão. Você tem que estar na decisão. Por isso que eu chamo o mês de dezembro, mês do tudo ou nada. Porque tem muita gente, ai, já tá chegando o final de ano, ai, não vou fazer isso não, ai, vamos fazer isso ano que vem? A gente vem em janeiro, tá? Tem um monte de gente que já tá baixando o braço, que já tá jogando toalhinha branca. E ainda falta mais de 20 dias pro ano. E é muito tempo. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente vivendo. Não é porque você tá sobrevivendo que tá todo mundo sobrevivendo. Tem muita gente vivendo. E é incrível. Porque quando você tá no presente e você começa a tá, o que eu tenho pra hoje? O que eu posso resolver hoje? Qual é o movimento que se requer que eu faça hoje? Isso, tá, vou fazer. Automaticamente as outras coisas vão encaixando, vão vir. E aí você vai começar a vivenciar coisas extraordinárias. E quando eu falo de coisas extraordinárias, pode parecer uma coisa absurda para muitas pessoas, mas que para você é algo orgástico. E o que é algo orgástico para você? O que você escolheria estar fazendo hoje, agora, nesse exato momento, se você pudesse escolher? Sem olhar tempo, sem olhar dinheiro, sem olhar nada. O que você estaria fazendo? Percebe? É sobre isso. Momento orgástico pra você. Você sabe o que foi meu momento orgástico hoje? Vou contar pra vocês, vou compartilhar pra vocês. Eu tava aqui, aí... falei, querendo comer uma coisa diferente. Aí veio assim, ó, na hora. Pum, pipoca com leite condensado. Fui lá, futequei nos armários, achei pipoca, leite condensado. E eu tava cortando açúcar faz muito tempo que eu tô sem comer açúcar. Eu falei, peguei o leite condensado e eu vou cortar o açúcar de novo. Aí não pesou, o corpinho tava feliz, só tava saltitante de ver aquele leite condensado com a pipoca.
Falei, eu vou comer. Peguei um bowl, pipoca, leite condensado e comi. Parecia uma criança. Minha boca aguava de estar olhando a pipoca com leite condensado. Isso pra mim foi um momento orgástico, percebe? Foi meu momento orgástico do dia. Quantos momentos orgásticos do dia você faz que você nem se dá conta e você nem festeja ele? Para uma mãe, filha com filhos pequenos, às vezes o momento orgástico dela é tomar um banho sem ser incomodada. Para uma avó, talvez o momento orgástico dela seja receber a visita dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. Percebem? Cada pessoa é única, cada pessoa tem seu momento orgástico. E o que é orgástico para você hoje não quer que seja amanhã. A Dai tá aqui, a Dai até compartilhou com a gente que o momento orgástico dela de ontem, né, Dai, ou anteontem, não sei, foi uma dança. Ela fazendo terapia com a dança. E ela tava linda, maravilhosa, fazendo essa palestra pro pessoal da dança. Gente, a dança, ela é uma terapia fantástica pro corpo. Porque as nossas moléculas se comunicam com a frequência das músicas. Então, mesmo que você não saiba dançar, mas que você coloque uma música que você gosta e que você feche os olhos e que você só solta o corpo assim, você já não tem noção de quantas ondas orgásticas você joga no teu corpo. Você manda pra você. O tanto que aquela energia é contribuição pra você e pro seu campo. Percebem? E quantas pessoas amam dançar e não ousam fazer dança? Ou porque tá com preguiça de ir, ou porque não conhece ninguém, ou porque tem medo dos outros julgar. Para de blá blá blá. Vai fazer o que é orgástico pra você. Por exemplo, pra mim, eu amo cozinhar. Isso pra mim não é dever. Só que, claro, tem dia que eu não quero fazer nada. E eu falo, tem 3 homens em casa. Eu chego e falo, não quero fazer comida hoje não, fazem vocês. E se vocês não quiserem, vai comprar comida. Só que é uma coisa que eu amo fazer. E todos os dias eu sou tão abençoada com os meus filhos e com meu marido, que todos os dias, eles me agradecem. Eles me beijam e me elogiam. Todos os dias. Mamãe, a comida tava uma delícia, como sempre. E me dá um beijo e fala gratidão, mamãe, pela comida. Então, isso é meu momento orgástico. Por quê? Porque esse tempo de cozinha que a gente tá, que eu cozinho, que eu como com eles, é o nosso momento de memória afetiva. Quando eles crescerem, né, que já estão crescendo, né, muito, quando eles forem ter a família deles, eu tenho certeza que eles vão ter prazer em vir para casa, para comer comigo, para estar de novo passando esse momento comigo, porque esse momento é nosso. Assim como eu sei também que quando eu não estiver mais aqui, vai ser uma memória que eles vão ter de mim. De comer a comida de alguém mais tarde e falar, nossa, é comida igual minha mãe fazia. Percebem? São essas pequenas coisas que fazem a diferença. São essas pequenas coisas que trazem para o nosso dia a dia o verdadeiro valor. Eu fui numa festa de 70 anos, sábado, e eles fizeram uma homenagem para ele e colocaram as fotos, né, de todo o tempo lá, dele pequeno, dele bebê, até agora. Gente, eu me emocionei. É o marido de uma amiga minha. As lágrimas, assim, caíam, que parecia que era pra mim a homenagem. Você sabe por quê? Porque a gente passa o tempo
todo buscando entender quem a gente é, para onde a gente vai, o que a gente veio fazer nessa terra, tendo sentido. E a gente só percebe o sentido da vida é viver. O sentido da sua vida é você viver e viver em abundância. E o que é viver em abundância? É você fazer as coisas com amor para sua família, no seu trabalho. É você ser você. Essa é a mágica. Essa é a chave. Porque no final das contas, é isso que vale a pena. É isso que tem valor. Quando a gente está em casa, eu, meu marido, meus filhos, para mim, não tem preço. Amor, acabei de falar de você. Ó, acabou de entrar a mulher do meu testemunho. Quando tá só a gente quatro, né, uns quatro, isso para mim não tem preço. Realmente é o meu melhor presente. É você estar em casa, você estar bem com a sua família, com teu marido, com a tua mulher, com teus filhos. Sabe? Uma casa com briga, uma casa com discórdia. Eu não sei como é isso. Não quero saber. Só que eu lembro muito da minha infância, que não foi fácil. Que eu cresci aos gritos. Eu tinha medo de sentar na mesa. Não podia abrir a boca. Então, quando eu lembro disso, eu falo, nossa, que pesado e que leveza agora. Então, não escolho menos que isso. Só que tudo passa. Já dizia Chico Xavier, tudo passa e passa mesmo, inclusive a gente. Por isso, amores, prestem atenção nos momentos orgásticos do dia a dia de vocês. Prestem atenção se vocês estão falando que amam, se vocês estão agradecendo o carinho. Seja um café servido, um copo d'água, uma roupa lavada, uma buscada lá no correio, ou uma mãe que vai buscar o filho na escola, ou o marido que vai buscar a mulher no trabalho. Seja o que for. Olha para isso. Essa semana passada eu estava observando isso. E fazendo essa autoanálise, que é o que a gente está trabalhando muito na mentoria, né, meninas? Vocês que estão na mentoria, estão aqui e falam. Eu estava percebendo isso. Que eu não estava falando como eu queria falar para o Antônio. O quanto ele é importante para mim. O quanto ele é maravilhoso. O quanto eu sou grata a ele. E eu fiz isso mais vezes. Essa semana passada e essa semana. Porque realmente eu ouvia muito dele. Eu ouço muito dele. Quem conhece o Antônio, quem me conhece sabe como é que a gente é. Então ele tá sempre me colocando aqui. E eu não tava fazendo tanto com ele como ele fazia comigo. E não é que eu tenho que fazer a mesma coisa. Não é isso. Mas eu senti em mim em trazer isso pra ele. E eu falei pra ele essa semana passada. Falei, gratidão por você ser esse homem que você é. Eu ainda mandei pra ele, falei, você é meu herói. E é incrível, gente, porque quando você começa a ter esse alinhamento, você começa a reconhecer, você começa a trazer pro homem o lugar dele, e você se colocar no seu lugar como mulher. É incrível como eles têm uma força, sabe? Ele pegou ali uma força ainda muito maior. E como melhora tudo. E essa é a mensagem de hoje. A cada milésimo de segundo,
você pode viver uma realidade diferente. Então, se a realidade que você está vivenciando hoje não tá legal, ajeita aí a frequência. Muda a frequência. Passa para outra realidade. Cria outra realidade. Não espera algo catastrófico acontecer para que você invista em você, para que você saiba ser a permissão, ser a vulnerabilidade de construir essa nova realidade, de construir o que você realmente escolhe vivenciar e desfrutar desse planeta. Você não veio aqui para sofrer, você não veio aqui para estar sendo maltratado, para estar sofrendo, sendo humilhado. Você veio aqui para se divertir, para se experienciar com esse planeta maravilhoso, lindo. Você só tem que ajustar a frequência. Então ajusta a frequência. De verdade. Agora é a hora. Agora é o espaço. E só você pode fazer essa escolha. Só depende de você. Então faça. Tá bom? Beijo grande. Gratidão, amores. Ó, quem não assistiu, assiste depois do começo, tá? Não esquece de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar. Para quem você achar que essa live vai ser contribuição também, não custa nada, bobo. Compartilha. Beijo!